Varela de Matos é um advogado muito tarimbado em casos de ocupações e de despejos e dá, por sinal, formação em direito a empresas de segurança. E, portanto, é um observador muito atento de casos como o que ocorreu ontem em Lisboa, no bairro de Arroios, em que um senhorio pagou a seguranças privados para expulsar ocupantes de um prédio seu. O senhorio em questão fez justiça pelas próprias mãos, digamos assim, e num Estado de Direito isso é algo que não se pode fazer. Caso contrário, passamos a viver no faroeste, onde os cowboys matavam índios a eito. Portanto, pedi ao advogado Varela de Matos para comentar para nós este caso surpreendente. E, portanto, ao ver aquelas imagens na televisão, sobretudo quando a polícia chega e começa a tentar afastar os manifestantes, chamou-me a atenção. Mas depois o que realmente me chocou não é aquelas imagens dos manifestantes a protestarem contra aquela situação. O que me choca profundamente é quando os órgãos de comunicação social informam que aquilo resultava tudo do facto de às 5 da manhã 10 seguranças ou uma empresa de segurança a mando dos proprietários do edifício que estava ocupado há largos meses terem, por sua própria iniciativa, sem mandato judicial, sem intervenção da polícia, sem autorização do Ministério Público, terem mandado pôr na rua e arrastado positivamente para a rua um conjunto de cidadãos. E isso, repito, chocou-me profundamente. Obviamente nós vivemos num Estado de Direito, com regras, e chocou-me profundamente também, ainda hoje, já passaram 24 horas sobre o acontecimento, não ver o presidente do Sindicato dos Juízes, o presidente do Sindicato do Ministério Público, o procurador distrital, o comandante distrital da Polícia de Lisboa, a darem uma palavrinha de tranquilidade aos cidadãos, a dizerem que aquilo foi a exceção e que aquelas pessoas já estão detidas e serão apresentadas a um juiz. Porque, obviamente... Está a falar das seguranças privadas. Exatamente, o problema é exatamente esse. O problema não é umas alterações e uns gritos dos manifestantes que querem protestar na rua contra uma situação daquelas. O problema é a subversão completa de um Estado de Direito. Estamos na União Europeia, isto não é um país do centro da África, isto não é um país da América Latina sem rei nem roque. Num Estado de Direito, quem quer pôr cidadãos na rua que eventualmente tenham ocupado ilegalmente, admito tudo isso, estou completamente fora desse problema, tem que ir a um tribunal e tem que obter uma decisão judicial, porque só com decisão judicial é que se pode pôr pessoas na rua que eventualmente, abusivamente, possam ter ocupado o prédio. Esse é que é o problema essencial, Carlos Narciso. Sim, e portanto, na sua opinião, o que se passou ontem é uma ilegalidade que está impune. Não é uma ilegalidade, é mais do que isso, é uma situação absolutamente chocante. E é uma ilegalidade porque a lei diz claramente, a ninguém é lícito recurso à força com o fim de exercer o seu próprio direito. Só os tribunais é que têm esse poder, utilizando, se necessário for, as forças policiais podem recorrer à força na proporção da medida que se impuser para fazer valer uma decisão judicial. Nunca, jamais, em tempo algum, uma pessoa pode fazer justiça por suas próprias mãos. O monopólio da justiça, isto aprende-se na faculdade, no primeiro ano do direito, é um monopólio público. Só o Estado é que pode fazer justiça, só o Estado é que pode recorrer à força para fazer valer as suas decisões, fora das situações excepcionalíssimas que a lei prevê, legítima defesa, estado de necessidade, ação direta e direito de retenção, que são situações excepcionalíssimas, é que alguém pode fazer valer pelas suas próprias mãos aquilo que entende ser o seu direito. Tem que recorrer aos tribunais. E choca-me, como lhe disse, e volto sempre a utilizar esse mesmo vocábulo, porque nós vivemos num Estado de Direito e isso não é de todo possível. Aquela empresa de segurança privada devia ter imediatamente o seu alvará cassado pelo Ministério da Administração Interna. Aquele diretor de operações daquela empresa de segurança devia ser imediatamente detido e apresentado a um juiz, porque ousou subverter uma regra fundamental de um Estado de Direito democrático, que é só os tribunais, só o Ministério Público, só a Polícia do Estado é que tem poderes para utilizar a força para fazer valer aqueles que pensam que são os seus direitos. Eu digo-lhe mais, Carlos Narciso, eu sou formador nessa área, na área da segurança privada, ministro de formação a vigilantes, ensino-lhes estas regras essenciais. Os diretores de operações de uma empresa de segurança, face à nova lei da segurança privada,
estão vinculados a critérios de idoneidade, de rigor, de conhecimento da lei, muitíssimo apertados. Eu estou espantadíssimo como é que um diretor de operações de uma empresa de segurança, que nem sei qual é que é, nem é isso que está aqui em questão, aceitou, a mando de um proprietário, ou de vários, não faço a mínima ideia dos detalhes, enveredar por um caminho daqueles que, obviamente, não pode deixar de ser severamente punido pela intervenção do Estado. Trazendo a conversa um pouquinho a um nível mais popular, para que toda a gente nos entenda, eu diria que, e vai dizer se eu estou correto ou não, que se o proprietário quiser impedir que alguém entre no seu edifício, pode lá pôr um segurança. Mas se o edifício for ocupado, não pode mandar o segurança expulsar as pessoas. Tal e qual. É exatamente isso que está aqui em questão. Mais a mais. As situações têm que ser, obviamente, apreciadas casuisticamente. Estamos a falar de dezenas e dezenas de pessoas que há largos meses estão a ocupar um prédio que os proprietários dizem que está devoluto. Até admito que assim seja. Houve, após o 25 de Abril, houve milhares de ocupações de casas. E houve situações que perduraram durante dezenas e dezenas de anos em proprietários de uma ou outra situação. Em Lisboa isso aconteceu muitas vezes, no Porto também, em que as pessoas mantinham-se a ocupar aqueles prédios. E a única alternativa, que é aliás o que está bem num Estado de Direito Democrático, era os proprietários irem ao tribunal, obterem um mandado de despejo, levarem esse mandado de despejo, eventualmente, para ser executado pela Polícia de Segurança Pública, ou seja, uma decisão judicial que obriga as pessoas que abusivamente ocupam uma propriedade a serem retiradas utilizando a força estritamente necessária, se assim for o caso, por parte dos órgãos da polícia. Nunca, jamais, em tempo algum, num Estado de Direito Democrático, uma situação daquelas pode ocorrer. Sim. Acha que este precedente pode criar um precedente? Este precedente pode criar, sobretudo, uma ideia em determinados setores radicais da vida portuguesa de que isto, repare, depois de eu ter publicado aquele texto, eu vi comentários no meu mural do Facebook de pessoas que diziam assim, isto só acontece porque os tribunais não funcionam, porque demoram muito tempo a decidir estas questões. E isto não deixa de ser verdade. Ou seja, não deixa de ser verdade que há, por vezes, e eu conheço, como referi, porque sou advogado de senhorios e sou advogado de inquilinos e ações de despejo, demoras excessivas. Demoras verdadeiramente inexplicáveis na resolução de problemas desta natureza. Enfim, os tribunais dirão sempre que estão atafolhados, que faltam meios, toda a gente percebe essa argumentação. Mas cria-se muitas vezes, o anterior Ministro da Justiça e formador dos juízes todos em Portugal, que era o Dr. Laborinho Lúcio, era ele, o Dr. Laborinho Lúcio, grande escritor, costumava dizer, uma justiça que não é célere não é justiça. E, obviamente, um senhorio que tenha o seu prédio ocupado há um mês, ou há 2 meses, ou ao tempo que seja, e nunca mais veja o problema resolvido por decisão judicial, cria, naturalmente, situações de impaciência, situações de revolta até, que o podem levar a pensar que era melhor recorrer à ação direta, era melhor ser ele a fazer justiça por suas próprias mãos. Mas esta demora, que merece crítica por parte dos tribunais na resolução de problemas destes, nunca, jamais, em tempo algum, pode justificar que essa demora seja compensada por parte dos proprietários com uma atuação direta como aquela que assistimos ontem em Arroz. Até porque, repara, caros nossos, o problema que houve ali, de eventuais alterações de ordem pública, vimos depois nas imagens da televisão, a polícia a atirar gás-pimenta sobre as pessoas, os manifestantes a empurrarem a polícia. Aqueles polícias foram postos em perigo por uma eventual alteração da ordem pública. Aquelas pessoas foram postas em perigo e toda aquela alteração da ordem pública tem apenas um foco, tem apenas uma origem, caros Narciso. Aquele ato deslocado daqueles proprietários que fazem justiça por suas próprias mãos e que geraram aquela revolta. Repara, o grande incêndio que provoca grandes danos é apenas, a maior parte das vezes, provocado por um gesto muito pequenino, que é o do criminoso que, bacalhada da noite, tateia com uma pequena faúlha aquele incêndio. E aquele incêndio que nós vimos ontem na televisão, dos polícias a utilizarem força contra pessoas e pessoas a insultarem, a tentarem utilizar força contra os polícias, que é absolutamente lamentável, foi provocado. A origem daquilo é apenas aquele ato daquele proprietário ou proprietários e daquele diretor de uma empresa de segurança que ousou subverter a regra do Estado Democrático.
E é por isso é que eles devem ser severamente punidos, é esse o meu entendimento. O edifício foi ocupado pelo Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, que usa o acrónimo CIARA. Estas pessoas ocuparam basicamente o antigo infantário que funcionou ali e transformaram o espaço em centro de apoio a pessoas carenciadas e sem abrigo. Quando ocuparam o espaço, dizem eles, não sabiam quem eram os proprietários do imóvel. Só mais tarde descobriram que o edifício pertencia a uma empresa de imobiliário que, entretanto, já o terá vendido em parcelas. O que importa aqui saber realmente é quem acionou a empresa de segurança privada para que pudesse ser responsabilizado por tudo o que se passou depois. Segundo testemunhos captados no local, alguns desses seguranças estariam armados, uns com marretas e um deles com uma pistola. Isto ainda não é o faroeste, mas às vezes já parece.